Pastor Carlos, né? Nós vamos falar, né, sobre os filhos gerados no coração. É o tema hoje da nossa segunda hora do Imbira Notícias. Nós vamos falar sobre adoção já com a véspera do Dia das Mães. É tão importante a gente falar sobre esse tema, trazer esse tema para trazer esclarecimentos, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a adoção, sobre como funciona os processos e, né, parabenizar sempre as mães adotivas. Então nós estamos recebendo a Tassiana Almeida, que é presidente da Fundação da Criança aqui de Araxá, e a Fabiana Vanessa Silva e Silva, que é mãe adotiva, né, empreendedora, está aqui com a gente. Nós vamos abordar esse tema no dia de hoje. Bem-vinda, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Bruna. Carlos. Obrigada pelo convite. Realmente um tema maravilhoso, né? É gostoso de falar. Obrigada pelo convite. E duas mães adotivas, né? A Tassiana também, que também tem uma filha adotiva, né, Tassiana? E para a gente começar, eu gostaria de começar com a Bia. A Bia recentemente colocou um vídeo nas redes sociais, né? Até lindo, né? Com seus filhos adotivos. E ela começa com uma frase que eu acho muito importante. Eu já sentia vocês no meu coração. E Bia, o que é a adoção para você? Como que a adoção chegou na sua vida? Sempre foi um sonho? Conta pra gente. Eu também sou filha adotiva. E eu acho que quando a gente vive nesse meio, a gente acaba que vai sendo tocado no coração da gente essa sementinha, né? E eu fui sentindo. Por isso que desde que a gente casou, desde que nós nos casamos, no primeiro momento a gente teria filhos e não veio, Deus não mandou. E a gente acalmou o coração e Deus foi colocando no nosso coração, foi colocando nas nossas visões. Por isso que eu relatei lá, que eu sentia, porque eu realmente o sentia. Eu sentia correndo dentro de casa, eu sentia dentro do carro. Às vezes a gente está viajando, está passeando, e eu comento com o Vaguinho. A gente já viveu isso aqui, né? Nos nossos sonhos. É muito mágico. Bia, e como que as crianças chegaram para você? Hoje você tem 4 filhos adotivos. 4. Né? A Lana Radassa, 1 aninho. O Matheus Wagner, 3 aninhos. A Agatha Gabriele, 5. E a Ana Vitória, 10. Os 3 maiores, a gente recebeu uma mensagem que havia uma família disponível, umas crianças, né, lá em Campo Grande. E na hora, assim, o coração ardeu. A lágrima correu. E eu chamei o Wagner, ele falou, por que você tá assim? Eu falei, porque eu sei que são os nossos filhos. Ele falou assim, você viu foto deles? Eu falei, não. Mas eu sei que são eles. Eu também tô sentindo uma coisa diferente. E aí foi bem rápido o processo, porque dentro do que a gente estava comentando aqui há pouco, nós não tivemos exigências, nem de características físicas, nem de idade. A gente até colocou até 8 anos. E a Ana chegou com 9. Aí eles falaram, ela tem 9, tudo bem? Eu falei, tudo bem, tudo ótimo. E fomos, deu tudo certo, foi tudo muito rápido, muito mágico. E quando a gente pensou, ponto final, a gente recebe uma ligação falando que a Alana nasceu e que ela iria para outra família, e se os irmãos poderiam conviver. Aí eu imediatamente, não, eu vou buscar. Ela é nossa. Aí eu vai, calma, Bia, calma, a gente tem que conversar. Eu falei, não tem que conversar. Ela é nossa. Você tá doido? Deixar ela para outra família? Aí desligamos, ele acalmou. Aí depois que a gente buscou, deu tudo certo. Ele falou assim, graças a Deus você ficou firme comigo, né? Porque ela era nossa mesmo. E eu acho importante esse relato que você faz, né, Bia? Porque até o que eu falava aqui para a Tassiana, que era um tema que eu queria abordar muito aqui sobre a adoção, que é quando a gente fala que a adoção, ela não é um trabalho social, não é é um trabalho voluntário que eu faço. É um amor mesmo, né? Da mesma forma que uma mãe biológica, ela gera ali aquele filho 9 meses, tem mães adotivas que geram por anos aqueles filhos, né? Essa expectativa, essa espera, e quando encontra, né, como você contou, tem aquela certeza, né, de que é um filho. Então, as mães adotivas, elas são mães, e é importante sempre a gente ressaltar isso. Sim, nós os geramos por 20 anos.
E sempre tendo a certeza que aquele momento ia chegar. E ele chegou exatamente da forma que a gente gerou, que a gente sonhou. A Tassiana, que também é mãe adotiva, né? Tassiana, para você já foi um pouco diferente? Como que foi? Porque você já... a sua adoção que você realizou, né, já foi há um tempo onde as coisas eram um pouco diferentes. A lei, né, não existia muitos trâmites, né, para a adoção. A minha filha tem 21 anos hoje, né? Então ela veio para mim com 24 horas de vida e era bem diferente. Na época eu não até porque a situação, né? Eu conheci a minha filha, depois é que eu fui atrás do conselho tutelar para saber como que seria, porque eu tinha um desejo, mas eu achei que era igual na novela, que ia demorar 8 meses, 1 ano, não sei o que. Meia hora depois eles me ligaram pedindo para que eu buscasse no hospital, porque ela estava tendo alta. E assim, com certeza, se eu não tivesse visto a minha filha naquele dia, ela teria tido um outro caminho, que é a adoção brasileira, né? Ela teria sido levada para um outro estado, enfim. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer, é o que a Bia acabou de falar. Existe uma mágica, e lógico que a gente não pode ficar romantizando a adoção também, porque tem a magia, mas tem o pé no chão também. Então, eu não passei pelas oficinas, não existia na minha época o grupo de apoio à adoção, que aqui em Araxá eu também participei, né? Quando ele nasceu, fiz parte. A Bia foi minha aluninha, entre aspas, das oficinas preparatórias, então ela passou por mim. Lá a gente fez vivência, eu brinquei com ela aqui na sala antes de começar. Ela foi minha mãe na oficina, porque eu fazia, né? Assim, reproduzia para eles o que realmente, situações que iriam vir e que eles teriam que estar um pouco atentos, né? Assim, não é, por isso que eu falo, é não romantizar. Então, quando a gente, na oficina, às vezes eles perguntam, nossa, vocês estão fazendo isso aqui pra gente desistir? Mais ou menos isso, porque a hora de desistir é aquela, onde você vê que você vai ouvir certas coisas, que você vai passar dificuldade, que essa criança tem demanda, como qualquer criança e adolescente. Mas a gente tem que ter um preparo maior, né? Porque não tem como negar também que eles passaram, né, alguns, cada um da sua forma, pela rejeição, pelo abandono, a maioria deles. Então, a gente tem que estar muito preparado para saber o que fazer, né, nas situações que vão demandar mais. E quando você traz esse assunto, né, Tassiana, a gente se remete às estatísticas do nosso país. Né, que a gente tem um número de crianças que estão aguardando adoção e, às vezes, até mais número de famílias aguardando, né, uma adoção, mas a conta não fecha. Porque, às vezes, existe ali as características, existem os critérios, né, que os pais querem de uma criança e, por isso, às vezes, essa conta não fecha. Aqui em Araxá, essa é a realidade também? Também. A gente, atualizado que o número em Araxá, a gente tem 10 casais na fila habilitados, né, aguardando, e tem, se a gente for pensar, e as crianças, a gente tem hoje, né, na instituição, 11 entre criança e adolescente que estão destituídos. Então, se a conta fosse fácil, a gente teria só um precisando de uma família, porque tem 10 querendo adotar. E não é isso que acontece, né? Então, a nossa maioria é adolescente, né, ou pré-adolescente, e os casais têm o perfil, a maioria deles querem adoção de criança até 3 anos, tem um ou outro que parece que, um outro não, que aceitaria a criança acima de 5 anos. Então, é por isso que não fecha, né? Assim, é legítimo o casal querer o recém-nascido, né? Querer escolher a questão da etnia, ok, mas é por isso. Então, a gente fica também pensando que a gente faz um trabalho muito grande nas oficinas. Você tem que pensar que antigamente a gente queria a criança para a família, né? Eles não podem ter filhos, e ficava aquela busca, né? Para que preenchesse isso, para que a sociedade ou aparecesse essa criança para a família. Hoje a gente tem um olhar claro de que a gente precisa buscar famílias para essas crianças. E a oficina abre esse leque. Então, a gente consegue mudar um pouco esse perfil. Se eles querem até 3, muitos já aceitaram grupos de irmãos, muitos resolveram pegar, às vezes, criança um pouco mais velha. Há 1 mês e meio atrás, a gente viu ser adotado um adolescente aos 17 anos, estava conosco há 4 anos, ele foi para Belo Horizonte, e isso é uma alegria, sabe? Assim, isso sim, a gente vê que o trabalho vale a pena e que a adoção hoje tem realmente um conceito muito diferente.
E existem muitos processos, né, Tassiana, dentro desse processo de adoção, né, Bia? Até que você coloca ali à disposição para uma adoção, né, realiza ali o cadastro, né, tem ali os primeiros entendimentos, até que chega ali a criança, é todo um caminho a se percorrer, né? E esse caminho, às vezes, ele torna difícil, Bia. Você chegou em algum momento desistir da adoção, justamente em pensar em desistir, né? Por esse caminho árduo que é. Não, até eu e o Wagner, a gente ouve muito isso. As pessoas falam muito, é difícil, é demorado. Não é. Tudo depende do critério que você coloca. Se você coloca critérios de idade ou físicos, a fila, né, você vai para o último da fila. Isso é uma situação. Agora, a parte de processos foi muito rápido. No nosso caso, assim, ó, hoje a gente tem 2 anos que as crianças estão com a gente. Todos já temos certidão, tá tudo pronto. Já temos total liberdade com eles, né? Porque antes a gente tinha uns critérios, você não podia sair do país, algumas coisas. Mas a parte processual foi muito rápida. Não tivemos problema nenhum. E como que é a relação com eles, né? Como que eles receberam, acolheram a família, né? Porque a gente fala que a criança também, ela acolhe a família, né? Ela recebe ali aquela família. Como que foi esse processo com eles? Foi mágico, está sendo mágico, assim. É outra grande pergunta que as pessoas me fazem o tempo todo. Gente, é muito tranquilo. No primeiro momento, assim, a minha família e amigos fizeram uma charreada de parar a cidade. Eles ficaram assim, ó. Nós ficamos, né? Porque era muita gente. Os carros não paravam nunca. E acho que aquilo ali eles pensaram, nossa, achei meu lugar. E ficaram à vontade, porque eles conheceram todos. E com a gente é muito tranquilo. Mas tem o que você falou. Eles exigem mais da gente. Porque qualquer coisa que você fala, eu percebo que a gente aciona um gatilho de abandono, um gatilho de carência. Aí você já vê o rostinho se mudando, aí você fala, opa, preciso trabalhar isso aqui. Então, assim, a exigência é maior nesse sentido. E Tassiana, existe um preconceito muito grande também com a adoção, com a questão das crianças, a origem, às vezes, dessas crianças. Existem muitos preconceitos, né, como a Bia disse. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que, porque a criança vai se tornar aquilo que os pais biológicos foram. Como que trata isso, né? Como que resolve esse preconceito? Como que a gente explica esse preconceito para as pessoas? Não é fácil, porque realmente isso é enraizado, né? A gente vê, às vezes, em escola, festa, se acontece alguma coisa, aquilo lá é porque é o adotado, ele é adotado, né? Então, a gente, por exemplo, um pai assassina filho, aí tá lá. Se for adotivo, o adotivo vem em letras garrafais. Então, até a própria sociedade coloca um peso diferente, né? Você não vê assim, filho biológico mata o pai, não. Mas não, você vê filho adotivo mata o pai. Então, existe o preconceito. Eu vou insistir assim, nas oficinas, porque é lá que a gente trabalha um pouco isso, essa visão do, vai ser igual a mãe, vai puxar isso ou vai ser aquilo. Primeiro que todos nós, né? Assim, você imagina quantos antes na sua família biológica vieram, que você tem aí o gene, que você traz tanto traço, que ninguém conhece, ninguém sabe quem a Bruna pode ser de fato. Como a gente não sabe como os nossos filhos adotivos podem ser, o que eles vão trazer. Mas também já é sabido que o meio é que vai determinar muito mais. É esse amor, é esse cuidado e é esse preparo, tanto na oficina como grupo pós-adoção, porque ali você faz como se fosse uma terapia em grupo. Cada mãe coloca, às vezes, um detalhe, às vezes é uma bolacha, como a Bia falou. Eu já passei por isso, assim, de comprar um lanche e ao invés de agradar, aquilo soou tão... foi triste, virou uma situação que eu não imaginava, mas depois você leva isso, às vezes, para o grupo, você começa a entender que aquilo não é a bolacha, não tem nada a ver com a bolacha, né? Foi o momento, foi a forma, foi porque às vezes você comprou, principalmente no meu caso, que tinha 2 biológicos e adotiva, mais ainda, né? Porque sempre a adotiva veio depois. É a última, é a caçula. Então fica aquela coisa da comparação, né? Então você tem que se equilibrar. Mas faz parte da maternidade, né? Eu vejo as mães biológicas hoje, seja com menino pequeno ou maior, todo mundo tem. O olhar é que tem que ser mudado.
é esse olhar o filho adotivo é um filho, ele vai trazer demanda, cabe a nós mães estarmos mais preparadas. E isso a gente se propõe, né? O tempo todo. Essa semana aconteceu. Uma pessoa da família falou, como será que vai ser quando crescer? O Petitinho estava lá causando. Aí eu falei, vai ser um homem de bem, temente a Deus. Ai, mas a gente não sabe, a gente fica pensando. Eu falei, vai ser o que falarmos. Eu estou ensinando para ele que somos temente a Deus, que ele é um valores, homem. Né, dentro de casa. É o que a gente falar e repetir o tempo todo. Tanto que a Ágata, principalmente, ela fala, mãe, eu não consigo. Eu falo, você consegue tudo que você quiser. É só eu treinar, né, mãe? Então, assim, eu tô colocando essa ideia na cabeça deles. Porque é o que a gente coloca, não é? O que você tá falando. A gente tem que martelar. E começar agora. Eu não vou deixar para quando virar adolescente. Vai ser o que a gente desejar com amor. Meninas, vou pedir um minuto para vocês. Nós vamos fazer um intervalo. Daqui a participação de ouvintes aqui conosco. Tivemos aqui a participação da dona Maria Mota dando depoimento. Ela está dizendo, é muito importante abordar esse tema sobre adoção, porque a maioria das pessoas não encara, às vezes, a mãe adotiva como mãe. E na maioria das vezes, esse é um preconceito frustrante. Aqui a Lucilena está dizendo, né? Bom dia, Fabiana, grande mãe, né? Fala para ela que ainda falta mais 6 filhos esperando por ela e o Vaguinho. Tá sabendo da história. Bia tava contando aqui pra gente, né, que quando fez ali, né, os primeiros cadastros ali, colocou a possibilidade de 10 filhos, né? Sim, 10 filhos. Estamos nos preparando, vivendo essa experiência com os 4, porque a gente acredita que eles ainda vêm. A Jane lá do Boa Vista, ela participa, ela disse que tem uma sobrinha que ela adotou aos 2 meses. Hoje ela está com 7 anos, faz tudo para ela, né? Diz ela que é um presente de Deus, é a vida dela. Ela e o esposo adoraram aí receber a sobrinha, né? Adotar a sobrinha. Já a Joana, ela queria saber se existe uma idade limite para um casal fazer uma adoção. Por exemplo, se eu for um casal com mais de 50 anos, é possível? É possível. O casal ele tem que ter pelo menos 16 anos de diferença para a criança que você tem interesse em adotar. A gente estava até falando no intervalo, né? Não precisa ser, a gente fala casal, mas a pessoa não precisa ser casada, né? A gente tem adoção solo. Os casais homoafetivos, eles são sempre presentes, né, na fila, nas oficinas. Então, quer dizer, a adoção hoje ela está aberta, né? Antigamente, com certeza, não era assim também. Então, hoje a gente vê várias formas, vários meios de perfil da adoção. Para essa adoção. Até porque, né, a realidade foi mudando, né, dos relacionamentos. Antigamente tinha-se ali, né, a questão do casamento. O casamento já chegou a ser até proibido o divórcio, né, você se divorciar, né. Então, e por muitos anos a mulher divorciada, ela não era inclusa dentro de uma sociedade, né. E hoje também existe essa forma, né, da mulher que é solteira, às vezes não casou, mas tem o sonho de ser mãe. Sim. Ela também pode adotar. Né? Pode. A gente já teve até, por exemplo, em oficinas, eu tive ela era separada, então ela tinha 2 filhos já mais velhos que moram fora, e aí ela se viu de novo, né, com vontade da maternidade, exercer a maternidade de uma forma diferente, agora, né, solo, com os maiores crescidos. Então é muito interessante o grupo que faz a preparação para habilitar os postulantes à adoção, porque a gente realmente vê que a adoção acompanhou, né, essa evolução, essa mudança. E, Tassiana, o que é avaliado para uma pessoa que quer fazer adoção, para um casal que quer fazer adoção? O que se avalia, né? O que essa pessoa tem que ter na vida dela, né? Estabilidade financeira, quais são os critérios? Muitas pessoas às vezes acham que são muitos critérios, né? E às vezes também nem procuram saber quais são esses critérios. Na verdade, a questão financeira com certeza não é um parâmetro, né? Não é um critério. O que elas esse casal ou a pessoa que quiser se habilitar, ela vai ser feito um estudo psicossocial, então ela vai receber visitas na casa dela, da assistente social, da psicóloga. O que ele é buscado, né? Assim, realmente o interesse, porque em que condição você quer adotar, né? Você está vindo de um luto, você tem preparo, você tem um espaço para essa criança, então não é questão se a casa tem um quarto tal, mas existe o espaço, existe condição emocional, pessoas saudáveis.
isso é certo, né? Porque mesmo assim, fazendo todo esse estudo, né, da família e dessas condições, a gente até hoje vê devolução, né, durante o estágio de convivência. Então a pessoa quer adotar, mas fazendo oficina, recebendo a visita, sendo feita a análise, né, psicológica, da assistente social também, mesmo assim acontece, né, de por alguma razão essa família desistir. Então, é o que a gente fala do romantizar a adoção. A gente tem que romantizar porque é bacana, é legal, como qualquer maternidade, então, mas tem que ter o pé no chão também, porque os casais às vezes acham que vai chegar aquela criança linda, maravilhosa, como você acabou de falar, né, que você está fazendo erroneamente pensando que é uma ação, né, que é uma questão social, que é uma questão de caridade, e não tem nada disso. Então, eu já vi, eu estava numa audiência que o casal fez a devolução porque a criança, pré-adolescente, estava emburrando muito, sabe? Assim, ficando com a cara muito fechada. Então, na cabeça deles, na ilusão, no sonho, né, na fantasia, essa criança não seria... então, assim, eu estou dando esse exemplo, mas tem outros vários. Então, é o que eles mais fazem, é emburrar, né? São os gatilhos. Mas é o comum, né? De qualquer adolescente que não emburra, né? Então... Com o pré-adolescente. E são as fases, então, assim, não dá para você... Ninguém é perfeito, né? Nem os filhos, né? Claro que a gente não está comparando, mas nenhuma pessoa é perfeita. E os filhos adotivos também não, né? Então, não adianta as pessoas ficarem ali, né, com aquele pensamento de que vai ter ali um filho perfeito, né, maravilhoso. Como nós mães também não somos, né, nem biológicas, nem via adotiva, a gente também erra muito, eu não conheço nenhuma mãe que passou aí, né, com 100% nota 10, porque a gente aprende junto com eles. Então, eles não vêm nessa perfeição toda, a gente também não, porque é muito interessante. Existe aquela fantasia da mãe, né, do pai, da mãe, com relação à criança, mas existe o da criança também. Porque em algum momento é muito interessante. Ela questiona assim, peraí, mas já que eu fui adotada, eu não poderia ser adotada de uma família. Mais isso, mais aquilo outro. Mas, né, porque eu já tive uma rejeição, às vezes, porque ali não tinha condição. Mas eu vim parar aqui? Então, isso também tem que ser trabalhado, porque existe a romantização deles, né? De querer a família ideal. Provavelmente, principalmente aqueles, né, Tassiana, que já estão inseridos ali, de certa forma, em alguns programas, que já têm contatos, escola, já têm contato com outras famílias, eles idealizam também uma família ideal. Já formatam, né? Esse desejo, sim, com certeza. Eu vejo muito esse formato aí na hora das refeições. Gente, é tão bonitinho, eles fazem uma questão da gente comer junto. E fica ali, parece novela. Eles falam e ficam falando, nossa, estou muito feliz, sou muito grata a Deus pela família reunida. Vamos fazer um Natal igual na novela? Porque com certeza eles idealizaram isso, né? Eles idealizaram isso, porque não tiveram, né? São crianças, de certa forma, crianças e adolescentes de uma forma diferente, porque o filho biológico ele já nasce ali naquela família, ele já vai sendo introduzido naquela cultura, Agora, a criança adotiva, né, Bia, principalmente, por exemplo, para você que já pegou uma criança com mais de 8 anos, uma criança de 8 anos, ela já tem ali todo um pensamento, uma criação, uma imaginação, né? Tem uma noção de mundo, né, do que ela quer viver, né? É bem isso mesmo. Esse exemplo que a Bia trouxe, eu acho interessante porque a gente até trabalha fazendo exercício nas oficinas, a hora de sentar à mesa, né? Então, lá na oficina a gente trabalha o contrário, falando, tô aqui, mas eu não quero comer isso, eu não quero comer aquilo. Não dá pra gente imaginar que vai ser sempre essa cena de propaganda de margarina, né? Todo mundo e eles agradecendo, porque vai ter o dia que eles vão agradecer e vai ter o dia que eles vão jogar. Eles não vão querer ali o brócolis, né? Não vai gostar ali do que está sendo servido, normal, né? Como qualquer. Mas é porque a gente não pode deixar de falar disso, né? Vai ter o dia da propaganda da margarina e vai ter o dia do filme de terror, né? Eles não querem comer, eles não querem... É o dia a dia de uma mãe mesmo, né? É realmente esse cenário, Tassiana. E quando a gente fala da lei, né? Do que cabe, a lei após, então, né? A família ou as pessoas interessadas na adoção passar ali por aquele curso, né, Tassiana? Qual que é aí depois é um processo de espera? Primeiro eles têm que procurar as técnicas lá na vara da infância, até para saber a questão de documentação, né, e poder fazer o
cadastro, pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção. Isso tudo é orientado pelas técnicas na vara da infância. Depois, essas mesmas técnicas vão fazer essa avaliação. Aí tem um curso que é obrigatório. E dando tudo certo, aí eles são habilitados. Por isso que a gente fala, a fila de adoção é fila porque tem mais de uma pessoa. É a fila dos habilitados. Então, eles já passaram por esse processo. O que eles estão esperando? Por que demora ou não demora? O perfil. A Bia, com certeza, ela furou todas as filas existentes no Brasil, porque ela colocou até 10 irmãos, né? Isso não existe, assim, né? É o normal, não é que não existe, existe, né? Mas não é o habitual. Então, a gente chama de adoção necessária. Grupos de irmãos. O adolescente que eu citei que foi adotado há 1 mês e pouco, aos 17 anos. Por que não demora? Porque você vai olhar a fila de habilitados, não tem ninguém querendo esse perfil. Então, você não fura a fila, mas você desce. Você vai lá para o primeiro lugar e vai conseguir fazer essa adoção. Tem gente que às vezes estava querendo uma criança até 2 anos, e aí por algumas situações já aconteceu. Conheceu essa criança, mas essa criança tinha um irmãozinho de 4, 5. Então, ela resolve. Então, ela também vai passar. E isso vai ser mais rápido. Óbvio, né, que a gente não quer que as pessoas façam isso para andar mais rápido. Ela tem que estar preparada para o que ela está se propondo. Tem que ser realmente o que é a vontade da pessoa, né, Tassiana? Porque às vezes realmente a pessoa não está preparada para receber ali um adolescente ou um pré-adolescente. E às vezes a pessoa tem aquele sentimento de passar por toda a etapa, né? A gente fala que aquela pessoa que está na fila esperando um recém-nascido, por exemplo, é a pessoa que às vezes vai mais tempo ficar nessa fila, né? Esperando ali um recém-nascido. Mas às vezes é aquele sentimento que a pessoa tem de passar por todo aquele processo, né, do recém-nascido, das fases, né, do desenvolvimento e tal. É legítimo, né? A gente tem que... Não, ótimo. Só que às vezes, com a conversa e mostrando a realidade, a gente consegue também, às vezes, desenvolver nesses casais, na pessoa, faz com que eles enxerguem que realmente existe outros milhões de fases para você acompanhar, às vezes, uma criança com mais de 4 anos. Ainda tem muita coisa para ser vivida e é possível se realizar dessa forma também. Não é forçando, não é, né? Quem quer o recém-nascido vai esperar por ele. E às vezes reclamam, né? Mas demora demais, gente. Onde que você vai? Não é toda hora que tem uma mulher que vai ganhar um neném que, né, realmente ela não tem condição nenhuma. E outra, na hora que você preenche lá, a Bia pode falar melhor como que funciona a questão do perfil. Então, muitos não querem, não pode ser filho, né, de usuário, não pode ter doença mental na família, não pode... E quem são as mulheres que normalmente abandonam, que vai ter uma intervenção, né, aí de tirar essa criança? São mulheres que alguma coisa, né, algum comprometimento existe, a gente não sabe, tem vários casos, mas aí também você deixa de ter aquela criança porque você fez um funil, uma peneira muito fina. Então, demora mesmo, é normal. No nosso caso, quando a gente preencheu lá, antes de ir, nós oramos, pedimos a Deus para tocar o coração da gente. Aí a gente falou assim, tudo bem, estava tudo bem. Então ele mandou a perfeição, né? Acho que atendeu nossas orações. E a gente falando dessa questão do perfil, né, quando se escolhe, né, tem ali essas opções, e como você disse, né, Tassiana, isso vai afunilando, vai ficando cada vez mais difícil. Vocês acham que é preciso a gente que se incentive mais a adoção? Até porque, como a gente disse, não dá para querer mudar o perfil que a pessoa quer, não dá para você colocar, porque às vezes aquela criança vai até sofrer, né, numa família que às vezes não era aquilo que a família esperava. Então, vocês entendem que é preciso melhorar assim, o conhecimento da adoção, desmistificar, né, o processo de adoção também, para que as pessoas tenham mais conhecimento, para que a gente tenha mais famílias e, quem sabe, mais crianças adotadas, mais pessoas interessadas em perfis diferentes. Né? Eu acho que falar do assunto, né, falar da adoção e principalmente focar na premissa que nós procuramos famílias para essas crianças. Então, a gente está falando do sonho da criança, do desejo, do direito dela estar em família. E eu acho que aí a responsabilidade é de todo mundo. Né? A gente não pode olhar e ver, né, criança e adolescente está lá, é lei, é responsabilidade da família, da sociedade, do Estado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem adolescentes, né, que estão destituídos do poder familiar, estão aptos, prontos para serem adotados, e não tem ninguém que deseja esse perfil. E aí? Né? Eles vão fazer 18 anos, eles vão ficar... É muito triste, né? A gente que trabalha na instituição, trabalha com acolhimento,
deseja realmente que o assunto, que a adoção seja falado, seja tirado todas as dúvidas, que as pessoas que às vezes pensam, né, pudessem ter mais acesso às informações, porque os meninos precisam de família, não esses que estão não só os que estão, né, no acolhimento hoje conosco, que são, a gente tem 30 hoje acolhidos, como eu disse, 11 destituídos. O acolhimento, na verdade, tem a função de devolver essas crianças e adolescentes para a família. Vamos deixar isso claro, também não é fábrica, né, de adoção. Mas, depois que o processo foi todo concluído e realmente eles já estão destituídos, a gente faz todo o esforço junto, né, as técnicas do judiciário trabalham assim em cima disso, buscando família para eles. Então a gente precisa, sim, falar, né, tentar trabalhar esse preconceito do filho adotivo. O filho adotivo é um filho, vai dar problema como o biológico. É só eu faço assim um exercício. Vai ficar doente, vai dar todos nós aqui, todos os ouvintes, todos nós, pensa nas pessoas perto de você que tem filhos. E pensa se tem alguém que tem só filho perfeito, que tem só, mas às vezes aquele biológico que tem algum problema ou que destoa porque é mais levado, ou porque apareceu algum transtorno, alguma coisa, se fosse adotivo, mas ele é assim, né? Porque então é só a gente pensar no mundo como ele é. Todo mundo pode aparecer. Eu antes aqui, né, falei, eu tenho 3 filhos, a mais velha eu perdi aos 16 anos no infarto fulminante. O porquê? Eu previa isso, eu sabia disso. Ela é biológica. Se fosse adotiva, mas é porque as pessoas vão falar porque, né? Coisa da família. Da família, né? Então a gente precisa fazer esse exercício de que as crianças e adolescentes que estão para adoção, eles são crianças e adolescentes como outros são qualquer. Pessoas. Eu vou pedir mais um minuto para vocês, nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, os ouvintes podem continuar participando com a gente. É isso aí, intervalo e voltamos já. Agora vamos falar de cheirinho bom. Vamos falar a verdade, sim. Carlos, pra gente finalizar aqui a entrevista, né, o assunto tão bom, né, acho que dava pra gente passar aqui o resto da manhã falando sobre adoção, né, mas, Tassiana, só pra gente poder finalizar aqui a entrevista, existe o programa que você estava me contando, Padrinho também, né, da fundação, que as pessoas podem fazer o cadastro e podem também ser padrinhos das crianças que estão aguardando por adoção. Isso, então, apadrinhamento, ele é um programa separado, você não vai levar, porque a gente tem, para não confundir, tem o acolhimento institucional, o acolhimento familiar, onde as crianças moram, né, ficam conosco, e tem o apadrinhamento. Então, você vai apadrinhar, a gente tem 3 tipos, o financeiro, o prestador de serviço e o afetivo. O financeiro é aquele, eu gostaria de ajudar por mês ou qualquer hora, preciso de alguma coisa, eu vou ajudar essa criança a realizar algo. Prestador de serviço, você é dentista, você é psicólogo, você vai doar aquele tempo para as crianças e adolescentes que estão acolhidos. E o afetivo, você vai dar afeto, ou seja, você vai ser madrinho como você é madrinho, né? Quando você é chamado para ser madrinho de alguém, o que você faz? Você é presente na vida daquela pessoa, levar para passear, em datas, né? Às vezes presentear. O intuito não é financeiro, o intuito realmente é de convivência, levar essa criança para conviver, né? Na comunidade, na sociedade. Ela se sentir acolhida, né? E realmente criar vínculo saudável com as pessoas. Então, quem tiver interesse depois pode nos procurar lá. A gente tem, né, o setor mesmo do apadrinhamento e a gente faz o estudo nessa família, né? É feito visita para poder ver como que vai se dar, para ver que idade que porque muitas vezes às vezes a pessoa quer sempre ser madrinha dos pequenos também, acaba acontecendo muito como acontece na adoção. E a gente tem meninos, a maioria, né, maiores. E os pequenos, como eles, quando vão ser encaminhados para adoção, eles têm mais chance de sair muito rápido, então a gente não dá preferência para o apadrinhamento de crianças menores, porque elas provavelmente vão sair. Quem realmente precisa mais são os que estão conosco eles são mais velhos e estão há mais tempo. E Bia, eu gostaria que você deixasse, né, como mãe adotiva, né, uma mensagem para o Dia das Mães e uma mensagem de incentivo também, como a gente falou tanto nessa questão do incentivo da adoção, né, para que mais pessoas, né, para que a adoção toque mais o coração de mais pessoas. Eu quero deixar a mensagem para todo mundo procurar o Aquecendo Vidas, porque nós fizemos o curso lá com a Tassiana, né, com a equipe toda. Foi muito enriquecedor. E a gente sai de lá muito tranquilo, muito seguro, muito certo dos caminhos tranquilos que a gente tem que percorrer.
E no mais, Feliz Dia das Mães para todo mundo e que todo mundo tenha essa felicidade, né? De poder levar uma família para uma criança. Tassiana, e no finalzinho aqui, sábado tem um evento, né, do Maio Furta Cor, que vai acontecer. Então, eu vou deixar para você fazer o convite. Sim, a gente está como voluntário, né, do Maio Furta Cor, que é um movimento que traz a preocupação a respeito da saúde mental materna. Então tem tudo a ver com a nossa data. No sábado a gente vai estar às 9 horas da manhã no calçadão, com os informativos, conversando com o pessoal, explicando. Então realmente é uma mobilização para que a gente tenha esse olhar para mãe, né, que tem sido cada vez mais difícil e não tem nada a ver com adoção, né, a gente está falando de maternidade de uma forma geral. Então quem tiver interesse, Maio Furta Cor no sábado, a partir das 9 horas no calçadão. Meninas, muito obrigada. Eu gostaria de passar mais tempo falando sobre adoção, mas nosso tempo aqui é marcado, né? Com certeza, né? Quero convidar vocês novamente, outra oportunidade para a gente voltar a falar desse assunto tão importante. Muito obrigada e um feliz Dia das Mães para vocês. Obrigada e um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos escutando. Obrigada. Estamos chegando ao final dessa edição do Imbirara Notícias, agradecendo a sua audiência, a sua participação, desejando a todas as mamães, né, aí um feliz Dia das Mães no próximo domingo, né, Bruna? Isso, ao longo do dia você vai seguir bem informado pelas redes sociais e pelo portal imbiara.com.br. Um feliz Dia das Mães a todos, bom final de semana e segunda-feira a gente está de volta. Segunda-feira, 9 da manhã, mais uma edição do Imbiara Notícias. Continue ligado aqui na 91,5, já chega o Panorama Esportivo com José Antônio e toda a equipe 91 Dias Esportes. Um abraço, fiquem com Deus. Imbiara. Muito mais que rádio. 91,5. Imbiara. Araxá, Minas Gerais. Promoção da mamãe é assim na Casa Franca. É o mês de maio todo, a loja inteirinha. Argamassa Quartzolite AC3 20 quilos, só R$ 39,99. Telha Brasilite 366 por 1,10 de 6 milímetros, R$ 98,90. Porcelanato 60 por 60, Clark acetinado, só R$ 51,90 ao metro. Piso Gresalato 71 por 71, Alvorada Grafite, R$ 27,90 ao metro. Textura Granulato Real, barrica 25 quilos, R$ 95,90. Casa Franca, construindo o seu sonho. Amazon.com.br, o melhor lugar para comprar o presente de Dia das Mães. Tudo para você e para sua mãe de A a Z. Aproveite frete grátis na primeira